Acha que estarão a meter o Calopeteca ao nível da diabolização que houve com os heróis diabolizados entre Ordem Roberto, Jonas Savimbi? O Calopeteca também está nesse caráter, depois com o tempo darão razão a ele? Esta é a minha primeira pergunta. O Dr. Capoeira falou aqui da seta religiosa, definiu aqui mais ou menos o que é seta religiosa. Mas o que eu vejo, desde que a igreja do sétimo dia do Calopeteca foi extinta, à luz do mundo, eu acho que ainda há mais igrejas a entrarem aqui. Então, qual é a meta? Há mais igrejas, e até muitas delas pior que a própria igreja, como dizem, do Calopeteca, entre aspas. Para terminar, eu queria agradecer ao Dr. Calopeteca, Caguaja, por ter esclarecido aqui certas coisas, porque as pessoas aqui só sabem a parte negativa do caso Calopeteca, porque as pessoas acompanhavam aquilo na televisão e nós sabemos como é que são a nossa comunicação social. Obrigado. Sim, eu sou o Caculo Luans e eu quero saber por que o Calopeteca foi expulso assim na igreja do sétimo dia. Primeira questão. A segunda questão, ele disse que o segundo passo, enquanto ele disse, ele levava um jovem a essa igreja, mas chegava quando no seu regresso não tinha até a união, a família não aceitava se comer com ele junto. Segundo, terceiro, eu quero saber o terceiro é o seguinte, mas será nessa região da igreja que será podemos encontrar dentro de uma igreja podemos encontrar mais os meios que são assim importantes como esses meios que se encontrou no dia quando se fez essa ação? Fala-vos o superintendente-chefe Carlos Mota, que é o diretor provincial da Ordem Pública. Para dizer, inicialmente, que em termos daquilo que é a situação das igrejas na nossa província, se calhar é uma abordagem que a gente deve pegar e fazer, em função daquilo que é o tema. Nós temos o registro de cerca de uma vintena de seitas religiosas não reconhecidas pelo governo. Portanto, quer dizer que não estão reconhecidas ou não foram reconhecidas através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Em função deste levantamento que se tem, já é uma estratégia coordenarmos com os órgãos habilitados para o efeito, e porque se fala muito no crescimento, no surgimento de várias seitas e várias religiões, um pouco por todo o país, e a nossa província não é exceção, já se estão a criar condições com os nossos parceiros, portanto, a cultura, através do departamento religioso e com a delegação da Justiça, para sabermos, de facto, quais são as seitas ou outras religiões que existem na nossa província, registradas por essas duas, portanto, a delegação e agora o Gabinete da Cultura, de modos a que a gente passe a uma ação de fiscalização e interpormos em obediência àquilo que é de lei. Portanto, não queiram, depois de tudo isto, e se surgirem outras questões não menos boas em função daquilo que será a atuação de polícia, será, portanto, em obediência àquilo que é de lei. É uma questão de um processo que se arrasta desde 2015. Soubemos da criação, do reconhecimento de umas e da criação de outras plataformas. Nesta altura de 4, são 6, e nós pretendemos única e simplesmente saber quais são as que não estão reconhecidas para passarmos a ação e cumprirmos com aquilo que é de lei. Mas também já nos habituamos que quando procuramos cumprir com aquilo que é de lei, há outras forças que se opõem aos aspectos de desordem e surgem as manifestações.
você pega, usa o capacete de forma obrigatória para a sua segurança, é objeto de uma manifestação. Você quer regular e ordenar, é objeto de uma manifestação. Todos são livres de se manifestar, mas é bom que a gente, quando se manifeste em função daquilo que é legal, daquilo que é ordem. Portanto, estamos a falar disto. Agora, em relação à viatura do nosso preleitor, eu vou sair daqui e vou passar pela unidade operativa do Lubito. Vou chamar o comandante municipal para lá ir. Estamos numa operação desde o dia 13 de julho. Operação denominada Oculonga. Não sei se falei bem, penso que é um bom. Portanto, isto está em função daquilo que são os aspectos da mobilidade viária em toda a extensão da província de Benguela. Há a haver uma situação de irregularidade na vossa viatura. É claro que, constante daquilo que é o livrete, se houver uma alteração nos pneumáticos, devia ser passível, e se não foi, aí começa o erro dos meus colegas. Eu me vou inteirar, porque só ouvir de um lado, preciso de ouvir do outro. Há uma violação a não lhe terem passado a respectiva multa. Portanto, isto não retira que a gente depois, quando terminar, nos possamos lá encontrar e equacionarmos esse problema. Muito obrigado. Inicial da ordem pública aqui presente, muito obrigado, porque este tema, esta abordagem, afeta mesmo a ordem pública. Fez-me lembrar um ponto que eu não incluí na minha abordagem, que neste interesse de encontrar soluções felizes, no caso dos movimentos religiosos em Angola, o Estado angolano criou um movimento interministerial para os assuntos religiosos, que integra o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o Ministério do Interior, não sei se tem mais um outro ministério que me escapou. E nós já tivemos, de fato, uma reunião com essa comissão interministerial para esses assuntos, para se rever certos critérios. E problemas religiosos, todos estamos conscientes de que é um fenômeno sociológico em Angola. Está a chegar num ponto de ser problema social. Ao invés de ser só uma coisa de convívio entre movimentos, está a se transformar em problema. Quando se transforma em problema, então cria instituições. E a instituição polícia, de fato, é chamada para esta questão. E relativamente, se Calupeteca está a ser diabolizado, como o caso Savimbi, eu não gostaria de fazer esse tipo de comparação. Isso seria uma comparação um pouco grosseira, por duas razões. A primeira razão é a trajetória e o discurso do Calupeteca. A trajetória dele não tem ligação com política. E o discurso dele nunca foi de caráter político. Deve ser esta a razão, porque não havia sensibilidade legal dentro da igreja cristã, porque normalmente as massas, os movimentos populares gostam sempre de seguir as crenças do seu líder. Quando o líder gosta, aprecia a lei, os seus seguidores interpretam. Quando o líder tem relação com a política, os seus líderes, os seus seguidores se aproximam, etc, etc. Olá, para a sua resposta, eu quando me ofereci a ajudar os cristãos nessa trajetória, eu fui rejeitado. Foi muito difícil eles me aceitarem perto deles. Sabe por que rejeitavam? Diziam que não, ouvimos dizer que esse é político. Se não é da Casa C, é da UNITA, é do MPLA, não sei o que. Então foram também buscar o meu histórico e disseram, então tem um aproveitamento político. Mas a sua pergunta não deixa de ser pertinente. Por falta mesmo de investigação, houve dois relatórios contraditórios sobre o Calupeteca. O primeiro relatório sobre o Calupeteca dizia que era o mando da UNITA e que o Monte Sumi era a antiga base logística da UNITA. Era uma linha. E o relatório dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado vinham a contrariar isso. A dizer, não, afinal do histórico do Calupeteca, ele nunca foi nem tropa, nem político, nem funcionário público. Mas a maneira como aquele problema aconteceu, nós em Angola também, muitas vezes, temos
os nossos discursos são muito superficiais. O comissário Laborinho, que deu a entrevista na TPA, ele agarrou-se, o discurso dele se apoiou nos materiais de propaganda política da UNITA encontrados no Montezuma que a TPA apresentou. Quem levou para lá, isso não compete a nós. Estava lá, filmado, estava lá. Agora, eu estava aqui a dar exemplo que todos os políticos que temos no país também têm igrejas. Eventualmente poderia ser, por exemplo, os vídeos que nós produzimos, os documentários, tem peças do governador Conde Paiama fazer comício no Montezuma, com a JMPLA vestida também de propaganda do MPLA. Só que não se encontrou naquele dia do ataque nenhuma peça de propaganda do MPLA, mas encontrou-se da UNITA. É muito normal que isso ocorresse. Mas não é calupeteca como tal. Isso, vou lhe explicar rapidamente, o meu moderador que eu não ia decepcionar, vou lhe explicar rapidamente porque que o Estado angolano pensou assim. Calupeteca, o estilo dele de organizar o povo dele, ele é muito inteligente. Isso descobri mais tarde, é muito inteligente. Tão inteligente, mas é daquelas pessoas que acham que não existe, não tem nenhum direito no Estado, tem que trabalhar para comer. É assim que ele apostava muito na agricultura. A dada altura, ele entendia que os fiéis todos da igreja deles têm que cultivar, e cultivar muito. E lá no Sumi foi encontrado muita comida, tinha milho, tinha lavras extensas. E perguntados os tais cristãos, mas isso era para quê? Disse, não, nos congressos nos alimentávamos dessas nossas coisas acumuladas. Mas quando perguntei aos próprios filhos, o Calupeteca, disseram, não, o nosso pai não entendia, não se aproximava das instituições econômicas do Estado, como dizer assim, o Estado deve me facilitar ter acesso ao crédito, ou deve me doar coisa. Não, ele entendia que tudo que eu preciso tenho que trabalhar, então tinha muitos bens alimentares. E Savimbi, em 1975, quando entra nas matas, ele se agarrou muito no poder produtivo econômico dos camponeses. Foram os camponeses que sustentaram praticamente os guerrilheiros antes de receber os apoios internacionais, os apoios americanos e também durante as sanções. Então, essa característica de se agarrar às populações rurais, com pouca escolarização, a autossuficiência alimentar, o déficit de diálogo com o Estado, uma ligeira repulsa de se aproximar das instituições públicas, que marcavam até certo ponto a característica da vida no Montezuma, mesmo que aquela vida fosse natural, alimentou especulações. O governador do Ambo, o Conde Paiama, na altura dos factos, que foi muito infeliz, se eu fosse cristão da Igreja Luz do Mundo, o ofendido direto, eu iria lhe processar judicialmente. É quando ele diz assim, não, no Montezuma tem bunkers e trincheiras. Depois dele fazer lá várias visitas. Mas as visitas que ele fazia, como eram visitas dirigidas, ele dizia assim, parece que onde tem os meios letais, os cristãos não estão a mostrar. Só com uma invasão, depois uma investigação aturada que vamos ter provas. Isso responde à pergunta de alguém se tinha lá armas ou não. Não havia armas. Antes dos confrontos no Montezuma, o Calupeteca tinha 3 caçadeiras legais que tratou mesmo na Caala, com documentos. Então, quando começou os tumultos, não começaram no Ambo, os tumultos começaram na Huila, primeiro, depois saltaram para o Balombo, aqui em Benguela, no Balombo, e no Balombo houve morte de um agente da polícia e outros feridos. Quer dizer, onde começaram as coisas a ser mais graves ainda, no Balombo. E os cristãos do Balombo se refugiaram para o Sumi, com alguns feridos, ficaram lá, o ataque eles encontraram lá no Montezuma. E do Balombo não foi para o Ambo, foi para o Bié, que é Cunhinga, na área de Nambulucuto, Caloeio, que nós fomos lá também entrevistar. Depois daqueles tumultos, antes de chegar no Montezuma, Calupeteca entendeu, por medo, disse, não, se os cristãos da minha igreja estão a receber notícia que na Huila e no Balombo estão a lutar com os agentes da polícia, está a resultar em mortes, provavelmente essas caçadeiras vão me trazer problemas. Ele próprio levou até a Caala, entregou.
Na altura dos confrontos no Monte Sume, aquelas caçadeiras já não estavam lá, já estavam em posse da polícia. Só que, infelizmente, ainda foram apresentados na televisão durante o julgamento como material de prova. Não houve lá nenhum AK. E se houvesse um AK, ainda assim o direito de reserva outros mecanismos tecnológicos da balística para ver se usou aquele AK por parte dos cristãos. Não. Os agentes da polícia lá foram mortos, mesmo com os objetos contundentes, conforme o próprio relatório também da polícia, que está lá na internet. Se vocês procurarem o relatório sobre os tumultos, vão encontrar o relatório também oficial da polícia sobre este caso. Por quê? Porque aquilo era muita gente aglomerada lá. Oficialmente o Estado assume que havia perto de 5 mil pessoas, 4 a 5 mil pessoas, na altura dos confrontos. E, embora durante as declarações no julgamento se reduziu esse número, ainda o relatório do Minarse disse na altura de recuperar alguns cristãos para lhes apoiar, encontraram perto de 4 mil pessoas espalhadas naquelas matas a fugirem. Então, é quase impensável que capturar a força, algemar um líder religioso no meio de 4 mil pessoas, ou mais ou menos, não houvesse tumulto. É aquilo que eu disse, que a maneira, o procedimento, se calhar, não teve parâmetro que atenuasse essa parte. E durante o tumulto, lá tinha enxadas, porque eram camponeses, tinham katanas, tinham machados, etc. E é normal, no nosso dia a dia, que quando alguém está, ora mesmo, se alguém tiver que me agredir aqui, a primeira coisa que faço é procurar já o que vou usar. Olha, nós entrevistamos nos vídeos crianças de 10 anos que não fugiram, disseram que não, quando nos encontramos, eu mesmo também atirei uma pedra. Estão a ver? Quando a investigação é madura, chega-se a uma verdade. Houve tumulto, sim, mas não houve disparo com armas de fogo. Mas o nosso Estado, ali, é aquela metáfora que usei da Pax Romana, o nosso Estado tem, eu podia chamar, se fosse uma pessoa de trauma do passado de guerra. Savimbi reformou bastante também a nossa legislação. É por causa da jamba que a lei dos partidos políticos proíbe a sede de um partido ser numa província. Todas têm que ser em Luanda. É por causa da jamba, eu sabia que buscava apoios fora, que a lei do financiamento dos partidos políticos diz assim: nenhum governo pode financiar um partido. Tem que ser contribuições e o Estado e não sei o quê. Então, para que não se repita uma nova jamba. E quando o Calupeteca estava a arrastar os seus fiéis fora do centro da cidade, fora do controle do Estado, e com aquele comportamento deles fechados, que o diálogo é pouco, etc, etc, o Estado agora recorreu aonde? Na história. Essas características, até porque o próprio comandante Laborinho foi claro em dizer assim: as táticas, os procedimentos da igreja do Calupeteca são parecidos com a UNITA. Porque na vida temos que comparar. Foi uma mera comparação. Eu não diria questão de diabolização. Muitas pessoas não tinham esperança que Calupeteca ia viver até hoje. Especulavam, vai ser envenenado, vai ser... Não, está na cadeia, está a cumprir. Uma pena. Significa que o Estado angolano, independentemente desses incidentes todos, ainda nós, do ponto de vista da lei, da legitimidade e do bom senso, continua a passar noção de que é ente do bem, é agente do bem. Mas errar é humano. Agora, é preciso haver esses passos assim, de diálogo frontal e com coragem. Mas diabolização do tipo Savimbi, não, Savimbi fez guerra. Fez guerra com o Estado, é diferente do Calupeteca. Calupeteca, quando conduzimos o processo de defesa no julgamento do Calupeteca, no primeiro dia do julgamento, a cidade do Ambo quase que não se movimentava. Havia agentes da polícia, quase de todos os ramos da polícia, até bombeiros, em tudo o que é canto da cidade, as FA. Porque o Estado, depois daquele tumulto que se passou no Monte Sume, pensava, como também disse o comandante, pensava que haveria mega manifestação, revolta, desordem, tumulto. Os próprios cristãos, o próprio Calupeteca, a partir da cadeia naquela altura, ele avisou, a dizer: no dia do meu julgamento, nenhum cristão deve sair de casa.
fiquem em casa a orar e a levar a vossa vida normal. Nenhum cristão veio. Os poucos parentes que vieram, só um sobrinho é que entrou para a sala de julgamento. Os filhos ficaram fora durante os minutos, depois foram. E nós estivemos lá, depois saímos. Não houve tumulto, porque o Estado estava à espera que, se lá no Monte Sumi fizeram aquela revolta que culminou em mortes, no dia do julgamento haverá tumulto. E não houve. Esses sinais todos também mostram o comportamento de pessoa que consegue acatar muito rapidamente as normas. E naquela altura ainda a situação estava quente. E depois, quando nós solicitamos os serviços prisionais para transferir o Calupeteca para o Ambo, os serviços prisionais primeiro tinham dito que arranje carro, porque os serviços prisionais não têm transporte. Arranjam um carro, os familiares devem arranjar um carro para levar o Calupeteca para lá, escoltado com os agentes da polícia até na cadeia do Ambo. Os cristãos, eles próprios, disseram não. Se acontecer alguma coisa pelo caminho, sem um acidente ou alguma coisa, não nos acusar que eles é que queriam atacar a caravana para resgatar o chefe dele, o líder, por isso nós não vamos arranjar carro. Como quando foi para Luanda, foi com os transportes do Estado, então o Estado mesmo é que deve arranjar forma. Quer dizer, isso tudo também são elementos a ter em conta. O Aldemir Roberto também aqui é história política, não é bom fazer esse tipo de comparação. O incidente trouxe essas especulações, mas não tem nada a ver com isto. E finalmente acho que terminamos. Ou tem mais uma perguntita, porque ele foi expulso da igreja adventista. Por que ele foi expulso? Não, isso está no vídeo da TPA, entre só lá no portal da TPA, tem um vídeo onde os pastores adventistas explicam ao público por que expulsaram o Calupeteca. Isso não compete a um apreciador externo, porque são assuntos de regulamentos internos das igrejas, e ele era fiel de uma igreja da qual eu não sou fiel. Então isso é público. Eu sei, porque um pastor explicou, mas não cabe nessa palestra. E já dissemos que a igreja não tinha armas, não foi provado em juízo que tinha armas, não tinha. Os confrontos foi mesmo na base das armas da polícia e nas enxadas e picaretas dos fiéis. Se a igreja do Calupeteca, desde sua extinção, também é um equívoco, a igreja ainda não está extinta. Não, isso não está, a igreja do Calupeteca não é extinta, ainda existe. A extinção é um processo judicial, tem critério, ainda não se usou. Não existe um documento escrito, emanado de um órgão judicial competente, a dizer a partir de hoje essa igreja está extinta. Ainda estamos à espera. Provavelmente isso vai acontecer, mas ainda não se chama a igreja extinta no nível do direito. Só igreja extinta no nível de jornalistas. É mais discurso da televisão, da rádio. Mas juridicamente essa igreja não foi extinta. Acho que é tudo. E ouviram do comandante da ordem pública que aqui também tem seita religiosa, então é melhor procurar formas de evitar problema. E Benguela é muito quente. As pessoas que mais diabolizaram, até no bom sentido, não naquela linha do savinismo, Calupeteca, olha que partiram daqui de Benguela, são daqui de Benguela, que estão nos nossos vídeos que nós encontramos. Benguela é muito dinâmico, a cidadania benguelense é muito vibrante. O povo do Ambo é fingido, mesmo que te odeia, nunca é aquele tipo de povo que pisca à direita, afinal vai curvar para a esquerda. Mas aqui em Benguela não, eles são diretos. Vocês sabem que o Ambo, quase que manifestações não saem. O Ambo não sai mesmo. Está mesmo tudo assim, calmo, não sai. Aqui Benguela é muito vibrante, então nessa vibração, o primeiro lugar onde Calupeteca ficou preso foi aqui em Benguela. Quando vinha atuar aqui em 2005, ficou detido aqui. Quer dizer, a agitação partia daqui. E as pessoas que lideraram esse processo todo de diabolização do Calupeteca, não na arena política, mas partiram daqui de Benguela. E não são da cidade de Benguela, do município centro de Benguela, aquele Lubito. Não, lá Bahia Farta, Cubal, Ganda, das periferias vibrantes. Muito obrigado mais uma vez pela paciência.